Na noite em que Lívia voltou ao teatro, havia duas poltronas vermelhas na primeira fila cobertas por poeira, e a pergunta que ninguém mais tinha coragem de fazer parecia sentada ali entre elas. Como uma mulher pode ser chamada de fugitiva por 23 anos se alguém comprou o lugar dela e esperou até as luzes se apagarem? Ela parou na porta principal, com a pasta de projetos apertada contra o peito, olhando para o letreiro antigo pendurado torto, onde ainda se lia, com letras descascadas, Teatro Comunitário Santa Cecília. A chuva fina de abril molhava a calçada, escorria pelos cartazes de reforma colados no muro e fazia a madeira velha respirar aquele cheiro de coisa guardada tempo demais. Lívia tinha 41 anos. Botas sujas de obra, cabelo preso de qualquer jeito e um nome que ainda provocava cochicho em algumas padarias da cidade. Voltara, porque era restauradora. Era o que repetia para si mesma desde que aceitara o contrato. Não voltara por saudade, nem por perdão, nem por Caio Andrade. Voltou porque o teatro estava rachando, porque o teto ameaçava cair sobre as cadeiras antigas, porque a prefeitura precisava de alguém capaz de devolver vida a um prédio que quase todo mundo preferia transformar em estacionamento. Mas bastou atravessar o saguão para entender que prédio antigo não guarda só infiltração, guarda voz, guarda riso, guarda promessa, e aquele teatro guardava a pior noite da vida dela. No corredor de entrada, o piso hidráulico ainda tinha desenhos azuis e amarelos, embora quebrados em vários pontos. A bilheteria, uma caixa de madeira com vidro grosso, ficava à esquerda. Quando jovem, Lívia passava por ali correndo com o texto dobrado no bolso, atrasada para ensaio, e Caio fingia reclamar do atraso só para ter motivo de segurar sua mão. Ele era cenógrafo antes mesmo de saber o nome da profissão. Construía janelas falsas, escadas de madeira, molduras, balcões, mundos inteiros com tábuas reaproveitadas e pregos tortos. Ela era a menina que subia no palco como quem finalmente podia respirar. Na cidade, diziam que ela tinha ido embora sem olhar para trás, que tinha deixado Caio sentado na primeira fila, de terno claro e flor na lapela, esperando uma noiva que preferiu a capital, o dinheiro da madrinha e uma vida sem poeira de teatro. Diziam que ela havia escrito uma carta fria, renunciando ao casamento, ao grupo, às promessas, à própria história. Diziam tantas coisas que, depois de alguns anos, até o silêncio passou a parecer confissão. Lívia nunca conseguiu provar o contrário. O engenheiro da prefeitura a esperava no palco, falando sobre orçamento, prazos e riscos estruturais. Ela o via com atenção profissional, mas seu olhar desobedecia. Passava pelas cortinas rasgadas, pelas luminárias enferrujadas, pelas paredes manchadas e principalmente pela primeira fila. Duas poltronas vermelhas estavam cobertas por lonas, lado a lado, quase no centro. As únicas que não tinham sido removidas pela equipe de limpeza. "Essas ficam?" ela perguntou, tentando parecer casual. O engenheiro consultou a prancheta. O marceneiro pediu para não mexer. Disse que vai restaurar pessoalmente. Lívia sentiu o estômago apertar antes mesmo de perguntar. Que marceneiro? A resposta veio de trás dela, baixa, conhecida e cortante. Eu. Caio estava no fundo da plateia, segurando uma caixa de ferramentas. Aos 43 anos, parecia mais sério do que na memória dela, mas não menor. O tempo tinha colocado linhas no rosto, um pouco de grisalho na barba, calos mais profundos nas mãos. Vestia camisa escura, calça de trabalho e carregava no olhar a mesma coisa que o teatro carregava nas paredes. Beleza danificada. Lívia ficou imóvel. Caio também. Por um segundo, nenhum dos dois pareceu adulto. Eram de novo o rapaz que esperava atrás do cenário com um copo d'água para ela não tossir no monólogo
E a moça que escrevia bilhetes nas costas dos roteiros, dizendo que um dia ele construiria palcos maiores do que a própria tristeza. Mas a cidade inteira cabia naquele silêncio. Lívia, ele disse. Só o nome dela, sem carinho, sem raiva aberta, sem perdão. Ela respirou devagar. Caio. O engenheiro fingiu não notar o ar pesado e explicou que Caio coordenaria a parte de madeira, cenários fixos, recuperação das poltronas e reforço do palco. A prefeitura economizaria porque ele conhecia cada viga daquele lugar. Lívia quase riu. Claro que conhecia. Caio conhecia o teatro como quem conhece o corpo de alguém amado, onde range, onde cede, onde suporta mais peso do que parece. Quando ficaram sozinhos no palco, a chuva engrossou lá fora. O som no telhado quebrado parecia aplauso vindo de longe. Eu não sabia que você estaria aqui, ela disse. A cidade inteira sabia que você voltaria. E ninguém me avisou que você tinha ficado. Ele levantou os olhos. Você foi embora. Eu fiquei. A frase bateu nela como um empurrão. Durante anos, Lívia imaginara 1000 conversas possíveis com Caio, mas em todas elas ele começava perguntando por quê. Em nenhuma ele dizia aquilo com tanta certeza, como se o abandono ainda fosse um documento carimbado. Eu não fugi, Caio. Ele deu um meio sorriso sem alegria. Essa parte você devia ter dito naquela noite. Eu tentei. Para quem? Ela abriu a boca, mas a resposta morreu. Porque a verdade, dita tantos anos depois, sempre parece desculpa atrasada. Ela tinha tentado falar, tinha tentado voltar, tinha escrito cartas que não recebeu resposta. Tinha batido no telefone de amigos que diziam que Caio não queria ouvir. Tinha enfrentado a vergonha em cidades onde ninguém a conhecia, mas onde a história dela parecia chegar antes. A fugitiva, a ingrata, a moça que deixou o noivo esperando no teatro. Como convencer alguém de que uma mentira repetida por uma cidade inteira pode virar parede? Caio desviou o olhar primeiro. O prazo é curto. A reinauguração está marcada para daqui a 8 semanas. A gente não precisa conversar sobre nada além da obra. Você acha possível restaurar um lugar fingindo que ele não aconteceu? Ele segurou a caixa de ferramentas com mais força. Eu restaurei minha vida assim. Lívia quis responder que ele estava mentindo. Quis dizer que ninguém restaura nada escondendo buracos sob tinta nova. Mas viu o cansaço nos ombros dele e ficou calada. Naquela primeira semana, eles trabalharam como 2 estranhos treinados para não encostar onde dói. Ela analisava infiltrações, catalogava ornamentos, fotografava detalhes das paredes. Ele removia tábuas podres, media encaixes, lixava braços de poltronas, consertava portas empenadas. Quando precisavam falar, usavam frases curtas. A viga do camarim precisa sair. Não sem escorar a lateral. A madeira aceita tratamento? Aceita. Se ainda tiver paciência com ela. Às vezes, Lívia quase sorria. Caio sempre falava de madeira como falava de gente. Na juventude, dizia que até tábua torta podia virar cenário bonito se alguém descobrisse o ponto certo de apoio. Ela o provocava dizendo que ele tinha alma de carpinteiro filósofo. Ele respondia que ela tinha mania de rir com o rosto inteiro e que isso atrapalhava qualquer homem tentando parecer sério. Agora, quando algo quase parecido com humor surgia, os dois se afastavam. O teatro, porém, conspirava de forma humana e cruel. Não por magia, não por destino escrito em estrela, mas porque lugares guardam consequências. No segundo sábado de reforma, uma caixa antiga caiu do mezanino, enquanto Caio retirava ripas apodrecidas. De dentro se espalharam panfletos de peças antigas, máscaras de papelão, fitas de cetim comidas por traça e um caderno de ensaios da companhia. Lívia abaixou para juntar os papéis e encontrou uma folha dobrada com a própria letra. Caio, não esquece a fala do terceiro ato. E não esquece de mim quando ficar famoso.
Ela reconheceu o bilhete imediatamente. Tinha 17 anos quando escreveu, escondida atrás do pano de boca. Ele estava nervoso porque faria sua primeira fala em cena, mesmo preferindo ficar nos bastidores. Caio guardou o bilhete. Ela olhou para ele. Caio percebeu a folha em sua mão e ficou sem cor. Isso não devia estar aí. Você guardou. Eu guardava muita bobagem naquela época. Era bobagem? Ele não respondeu. A pergunta ficou entre os dois, mais íntima do que qualquer toque. Se era bobagem, por que atravessou 23 anos dentro de uma caixa no teatro? Naquela tarde, Lívia encontrou Caio no antigo camarim masculino, tentando soltar uma janela emperrada. O vidro estava sujo, mas a luz entrava dourada pelas frestas. Ele fazia força com uma chave, a manga da camisa levantada até o cotovelo. Havia um corte pequeno na mão dele. Você está sangrando, ela disse. É só farpa. Ela foi buscar a maleta de primeiros socorros sem pedir licença. Quando voltou, pegou a mão dele com naturalidade demais. Os dois perceberam ao mesmo tempo. Caio podia ter afastado. Não afastou. Lívia limpou o corte. As mãos dela, acostumadas a lidar com parede antiga, eram firmes. Ele observava em silêncio. Você ainda aperta o curativo como se a pessoa fosse fugir, ele murmurou. Ela levantou os olhos. Você ainda reclama quando está gostando de ser cuidado. Foi pequeno, quase nada. Mas os dois sorriram. O sorriso durou pouco, porque a porta do camarim abriu e Dona Celeste entrou como se ainda tivesse chave de tudo. Madrinha de Lívia, irmã distante de sua mãe falecida. Mulher que a criou desde os 12 anos com disciplina, caridade pública e controle. Aos 70 e poucos, Celeste usava pérolas, vestido claro e uma expressão que misturava luto eterno com autoridade. Era presidente honorária da Comissão de Reabertura do Teatro e uma das pessoas mais respeitadas da cidade. Espero não estar interrompendo, disse ela, interrompendo. Lívia soltou a mão de Caio. A senhora não avisou que viria. O teatro também faz parte da minha história, querida, e da sua, infelizmente. Caio abaixou os olhos para a janela, fechado de novo. Celeste observou o curativo, a proximidade, a maleta aberta. Sorriu sem mostrar os dentes. Cuidado com certas repetições. Algumas cenas, quando voltam, machucam mais na segunda vez. Lívia sentiu o antigo medo subir pelo corpo, ridículo e familiar. Durante anos, bastava Celeste entrar em uma sala para ela voltar a ser menina. Endireite a postura, fale baixo, não faça escândalo, agradeça a quem te sustenta. Estamos trabalhando, Lívia disse. Claro, só vim lembrar que a reinauguração terá imprensa regional. Sua presença é importante, mas sua discrição também. Não convém remexer no que a cidade já perdoou. Caio riu pelo nariz. A cidade perdoou quem? Celeste olhou para ele com falsa pena. Todos nós sofremos naquela noite, Caio, mas alguns sofreram em público. A frase atingiu o alvo. Caio se calou. Lívia viu com uma dor quase física como a madrinha ainda sabia usar a vergonha dos outros como rédea. E pela primeira vez em muitos anos, em vez de encolher, ela sentiu raiva. A senhora veio fiscalizar a obra ou a minha vida? Celeste demorou 1 segundo para responder. Era a primeira vez que Lívia falava assim com ela diante de alguém. Vim proteger você de si mesma. Como sempre. Quando ela saiu, o camarim pareceu menor. Caio recolheu as ferramentas. Algumas coisas não mudam. Mudam sim. Você deixou ela falar por você naquela época. Vai deixar de novo? Lívia virou para ele ferida. Você acha que sabe o que aconteceu comigo naquela época? Eu sei o que aconteceu comigo. Então, sabe metade. Ele encarou os olhos dela. A metade que ficou sentada na primeira fila até o zelador apagar as luzes. Lívia perdeu o ar.
Era a primeira vez que ele dizia com todas as letras. A imagem sempre existira na cidade, mas ouvir da boca dele era diferente. Caio, jovem, de terno claro, flor na lapela, com o teatro esvaziando ao redor. A peça cancelada, os atores cochichando, a carta lida por alguém, as pessoas olhando para ele com pena, o noivo abandonado, o fracassado do cenário que ousou amar a moça da Casa Grande. Ela quis tocar o rosto dele, quis dizer que também tinha ficado presa em uma noite que nunca terminava. Mas Caio saiu antes. Na terceira semana, a goteira da bilheteria piorou. Um temporal caiu de madrugada, e quando Lívia chegou ao teatro, encontrou uma poça escura no saguão e parte do piso de madeira estufado atrás do balcão. Caio já estava lá, ajoelhado, retirando tábuas com cuidado. O forro cedeu, ele explicou. A água correu por dentro da parede. Tem coisa apodrecida aqui. Lívia entrou na bilheteria pela porta estreita. O espaço era pequeno, com cheiro de papel molhado e mofo. A antiga gaveta de dinheiro ainda existia, vazia. Sob o balcão havia uma chapa solta que parecia ter sido colocada para cobrir um vão. Isso não estava no levantamento, ela disse. Muita coisa nesse teatro nunca entrou em levantamento. Ele ergueu a chapa, e os dois viram uma caixa de metal enferrujada encaixada entre as tábuas, protegida por lona velha. Não havia mistério sobrenatural. Alguém aguardara ali, provavelmente para preservar documentos de cupim e umidade. E depois, esqueceu, morreu ou preferiu esquecer. A caixa tinha a etiqueta rasgada. Bilheteria 1989 a 2003. Caio passou a mão no rosto. Deve ser coisa do seu Arlindo. Seu Arlindo fora bilheteiro do teatro por quase 40 anos. Morreu sem filhos, deixando para trás uma coleção de chaves, programas de peça e histórias que ninguém sabia se eram memória ou invenção. Lívia abriu a caixa com a ajuda de uma chave de fenda. Dentro havia talões de ingresso, recibos, mapas de assentos, listas de reservas e um livro grande, de capa marrom, manchado nas bordas. Livro de bilheteria. Ela sentiu algo se mover dentro dela, uma intuição sem magia, apenas memória encontrando papel. Caio, não mexe nisso agora. É parte do acervo. Eu disse para não mexer. A voz dele saiu mais dura do que pretendia. Lívia o encarou. Você tem medo do quê? Ele fechou a caixa. De nada que já não tenha acontecido. Mas naquela noite, depois que todos foram embora, Lívia voltou à bilheteria. Não arrombou, não invadiu segredo alheio. Ela era responsável pela catalogação do acervo encontrado na obra. Tinha autorização técnica para registrar tudo. Mesmo assim, suas mãos tremiam quando colocou o livro sobre o balcão e abriu as páginas endurecidas. Havia colunas com data, peça, número de ingressos, assentos, nome do comprador, observações, peças infantis, festivais escolares, recitais, bailes beneficentes, e então, no meio das páginas de 23 anos antes, a data que ela nunca conseguiu esquecer. 14 de setembro, última apresentação da Companhia Amadora Santa Cecília. Lívia passou os dedos pela página, com medo de tocar demais e apagar alguma coisa. A tinta estava desbotada, mas legível. Havia várias compras naquela noite, famílias, comerciantes, professores, antigos colegas, e no centro da página uma linha escrita com a letra inclinada de seu Arlindo, Caio Andrade, 2 lugares, fila A, poltronas 7 e 8, pago em dinheiro, reservado até o encerramento. Lívia parou, leu de novo, 2 lugares, fila A, poltronas 7 e 8, reservado até o encerramento. Abaixo, uma observação menor. Comprador pediu manter lugar de LM, mesmo após aviso de cancelamento. Permaneceu no salão até 23h40. O mundo não girou. Nenhuma luz piscou por emoção. O teatro continuou escuro, com pingos caindo em baldes e cheiro de madeira molhada.
Mas dentro de Lívia, alguma coisa que estivera congelada por 23 anos começou a rachar. Ele tinha comprado o lugar dela. Ele tinha pedido para manter. Ele tinha ficado. Então, por que todos disseram que ela fugiu sozinha? Quem levou a carta? Quem transformou a ausência dela em espetáculo? Atrás dela, uma voz disse: "Eu comprava porque você gostava da primeira fila." Lívia fechou os olhos. Caio estava na porta da bilheteria. Não parecia bravo. Parecia cansado de esconder a própria verdade. "Você sabia desse livro?" ela perguntou. "Não, mas sabia dos lugares." "Claro que eu sabia. Fui eu que paguei." Ela virou a página para ele ver. "Está escrito que você pediu para manter meu lugar depois do aviso de cancelamento." Caio olhou para o registro como se aquilo fosse ferida aberta. "Eu achei que, se eu segurasse o lugar, você ainda podia entrar." A frase saiu simples, humana, sem teatro, e por isso mesmo quase destruiu Lívia. Ela apoiou a mão no balcão. "Eu não recebi recado nenhum de você naquela noite." "Eu também não recebi você. Minha madrinha disse que você tinha concordado que eu fosse embora. Disse que você tinha entendido que nosso casamento seria um erro, que eu arruinaria sua vida e você a minha." Caio franziu a testa. "Eu nunca disse isso." "Eu sei. Hoje eu sei. Mas naquela noite eu tinha 18 anos. Minha mãe tinha morrido fazia pouco tempo. Minha herança estava presa à tutela dela. E Celeste controlava tudo. Ela disse que, se eu insistisse em me casar, entraria com pedido para me declarar incapaz de administrar meus bens, que faria um escândalo, que destruiria você." Eu tentei sair. Ela mandou trancar o portão. No dia seguinte, eu fui levada para a capital. Caio ficou parado, como se cada palavra precisasse atravessar anos de ressentimento para chegar até ele. "A carta dizia que você tinha escolhido ir." "Que carta?" Ele riu uma vez, sem humor. "A carta que o diretor leu para todo mundo, com sua assinatura, dizendo que renunciava à peça, ao casamento e à cidade." Lívia sentiu a pele gelar. "Eu nunca escrevi carta nenhuma." O silêncio que veio depois não era mais o mesmo. Não era o silêncio de dois ex-noivos magoados. Era o silêncio de duas vítimas começando a enxergar a mesma mão na escuridão. Caio entrou na bilheteria devagar. A carta ficou com a comissão do teatro por um tempo. Depois sumiu. Quem entregou? Ele pensou. Dona Celeste. Lívia não chorou. O choque foi seco demais para isso. Ela disse que você tinha deixado com ela antes de partir. Caio continuou. Disse que você não teve coragem de me encarar. Lívia olhou para o livro aberto. 2 lugares reservados. Um homem esperando até 23h40. Uma carta entregue por sua madrinha. Uma assinatura que talvez não fosse sua. A reputação de uma mulher enterrada por papel. Eu preciso encontrar essa carta, ela disse. Caio balançou a cabeça. Se ainda existir. Existe. Como você sabe? Lívia respirou fundo. Porque Celeste nunca destrói aquilo que pode usar de novo. Nos dias seguintes, a obra ganhou outra camada. À luz do dia, Lívia comandava equipes, revisava pintura, protegia ornamentos, discutia prazos com a prefeitura. À noite, ela e Caio catalogavam caixas antigas do teatro. Não chamaram aquilo de aliança, não chamaram de busca, mas era. Encontraram programas de peças, recibos de figurino, atas da companhia, fotos amareladas, cartas de agradecimento. Cada documento era um pedaço de cidade. Cada papel parecia perguntar quantas injustiças tinham sido arquivadas com carimbo de normalidade. A convivência entre os dois mudou sem que nenhum admitisse. Caio deixava café para Lívia no balcão da bilheteria, sempre sem açúcar, como ela tomava nos ensaios. Ela fingia não notar, mas bebia até o fim. Lívia passava pela oficina e reorganizava as ferramentas dele quando via tudo espalhado, colocando o formão no canto esquerdo da bancada, onde ele preferia. Ele fingia irritação.
Você ainda acha que minhas ferramentas precisam obedecer a uma coreografia? Elas trabalham melhor quando não estão jogadas como atores bêbados. Atores bêbados pelo menos improvisam. Suas ferramentas improvisando custam caro. Ele sorria de lado. Ela também. E quem visse de fora talvez não entendesse que aquele humor pequeno era perigoso, porque não era recomeço. Era lembrança acordando. Certa tarde, Caio a chamou para ver as poltronas da primeira fila. Havia removido as lonas e iniciado a restauração. A madeira dos braços estava rachada, o tecido vermelho desbotado, mas as formas continuavam elegantes. Ele passava lixa devagar na poltrona 7. Essa era a sua, ele disse. Lívia sentou na beirada do palco, olhando para ele. Como lembra? Você sempre dizia que a 7 era melhor porque ficava um pouco virada para o centro. Eu falava muita bobagem. Falava. Eu gostava. O teatro estava vazio, iluminado por sol de fim de tarde. Poeira dançava no ar. Caio se agachou para apertar um parafuso, e Lívia percebeu que ele ainda tinha a mania de prender pregos entre os lábios enquanto trabalhava. Na juventude, ela tirava os pregos da boca dele e dizia que um dia ele morreria engasgado de teimosia. Ele respondia que morreria de saudade primeiro. A lembrança chegou inteira demais. Você casou? Ela perguntou, antes de se arrepender. Caio não levantou a cabeça. Não. Por quê? Falta de vocação. Ela entendeu que era mentira. Talvez não toda, mas parte. Eu também não casei, disse ela. Ele parou de lixar. Falta de vocação. Falta de lugar. Caio olhou para a poltrona vazia ao lado da que restaurava. Por um instante, parecia que a juventude deles estava sentada ali, esperando os adultos terem coragem. Lívia, o nome dela daquela vez veio diferente. Ela desceu do palco. Fala. Ele ficou de pé. Havia pouca distância entre os dois, perto o bastante para ela ver poeira no cabelo dele. Perto o bastante para ele perceber que ela tremia. Eu passei anos odiando você porque era mais fácil do que admitir que eu continuava esperando. Lívia sentiu os olhos arderem. Eu passei anos odiando você porque era mais fácil do que admitir que ninguém tinha vindo me buscar. Ele ergueu a mão, mas não tocou seu rosto. Parou no ar, como se pedisse permissão a uma vida inteira. Eu teria ido. Eu sei. Não sabe? Agora eu sei. A mão dele finalmente encostou no casaco dela, no ombro, ajeitando a gola que tinha dobrado. Um gesto antigo, automático, íntimo demais para ser acidente. Lívia fechou os olhos por um segundo. Então, a voz de uma funcionária ecoou do saguão. Dona Lívia, tem uma senhora querendo falar com a senhora. Disse que é urgente. Os dois se afastaram como culpados. Dona Celeste estava na plateia, ao lado das duas poltronas, olhando para elas como quem encontra uma ameaça. O prefeito me contou sobre documentos achados na bilheteria, disse ela. Espero que estejam sendo tratados com responsabilidade. Lívia cruzou os braços. Estão sendo catalogados. Nem todo papel velho merece palco. Caio deu um passo à frente. Alguns merecem mais palco do que muita gente viva. Celeste ignorou. Lívia, precisamos conversar em particular. Pode falar aqui? A madrinha olhou para Caio. Certas conversas de família não dizem respeito ao marceneiro. Lívia sentiu Caio endurecer. A palavra marceneiro saiu da boca de Celeste como se fosse cargo inferior, não profissão. Foi assim 23 anos antes. Caio pobre, filho de eletricista, homem de bastidor, não servia para a afilhada que herdaria imóveis, ações e o sobrado azul da família Monteiro. Tudo que diz respeito àquela noite, diz respeito a ele, Lívia respondeu. Celeste apertou a bolsa. Você está se deixando levar por nostalgia, isso é perigoso. A cidade aceitou sua volta porque você voltou como profissional, não como vítima. Eu fui vítima.
Você foi jovem, confusa, ingrata talvez, mas jovem. Quem escreveu a carta? A pergunta cortou a plateia. Celeste não piscou de imediato, mas Lívia conhecia aquele rosto. Antes de cada mentira, a madrinha ficava imóvel demais. Que carta? Caio respondeu. A que a senhora entregou no teatro. Fiz o que me pediram. Quem pediu? Lívia perguntou. Você mesma. Talvez não se lembre do estado em que estava. Lívia riu, incrédula. A senhora vai dizer que eu escrevi uma carta renunciando ao meu casamento e esqueci? Você sempre teve uma imaginação dramática. E a minha assinatura? Celeste se aproximou. Cuidado. Acusar alguém sem prova é feio. Acusar quem criou você é pior. Ali estava o velho mecanismo. Dívida emocional como corrente. Eu te criei. Eu te alimentei. Eu te salvei. Portanto, aceite o que eu digo sobre sua própria vida. Lívia olhou para Caio. Ele não disse nada, mas não desviou. Pela primeira vez, ela não estava sozinha diante de Celeste. Então vamos procurar prova, disse Lívia. O rosto da madrinha perdeu o verniz por um segundo. Você vai destruir sua família por um homem que nem teve coragem de sair desta cidade? Caio empalideceu, mas Lívia respondeu antes que ele pudesse se ferir mais. Não, eu vou descobrir se minha família me destruiu para controlar o que era meu. Celeste foi embora sem se despedir. Naquela noite, Caio não ficou para catalogar. Lívia o encontrou na oficina, guardando ferramentas com movimentos secos. Ela ainda sabe onde te atingir, disse ela. Não é difícil. Metade da cidade sabe. Caio, eu era o homem que não merecia você antes da carta. Depois da carta, virei o homem abandonado por tentar subir demais. Eu sinto muito. Eu também. Mas sentir muito não devolve 23 anos. A frase foi dura, mas verdadeira. Lívia não tentou suavizar. Não devolve, mas talvez devolva nosso nome. Ele encostou as mãos na bancada. E depois? Se a gente provar? O que acontece depois, Lívia? Ela não respondeu. Porque essa era a pergunta que ambos evitavam. Quando a verdade chegasse, ainda haveria amor ou apenas ruína bem explicada? A busca pela carta se tornou mais urgente quando a comissão anunciou uma cerimônia oficial para a reinauguração. Haveria discurso do prefeito, apresentação da nova companhia, exposição de fotos históricas e homenagem a antigos benfeitores. Dona Celeste seria homenageada por ter preservado a memória cultural da cidade. A ironia quase fez Lívia desistir. No acervo do teatro, a carta não apareceu. Então ela procurou antigos membros da companhia. Alguns não quiseram falar. Outros repetiram versões vagas. A atriz que interpretaria sua mãe na peça daquela noite disse lembrar de Celeste chegando com envelope branco. O antigo iluminador contou que Caio se levantou quando a carta foi lida, como se fosse cair. Uma professora aposentada admitiu que sempre achou estranho Lívia escrever renuncio em vez de desisto, porque a palavra parecia de advogado, não de menina apaixonada. Mas ninguém defendeu você, disse a professora chorando na cozinha. A cidade gostava de uma história pronta. A moça rica que troca o rapaz pobre por futuro. Era fácil demais acreditar. Lívia saiu dali com raiva e pena. Não era só Celeste. Era um coro inteiro de omissões. Caio, por sua vez, procurou o antigo diretor da companhia, Vicente, agora dono de uma papelaria pequena. Vicente tentou se esquivar, mas quando Caio colocou uma cópia do livro de bilheteria sobre o balcão, o homem sentou. Eu devia ter guardado a carta, confessou. Mas Celeste pediu de volta depois. Disse que era assunto de família. O senhor leu para todo mundo. Ela pediu. Disse que era para evitar especulação. Caio riu amargo. Funcionou muito bem. Vicente baixou a cabeça. Eu era covarde, Caio. A companhia dependia de doações dela.
O teatro tinha infiltração, dívida de luz, figurino por pagar. Eu li porque ela mandou e porque era mais fácil acreditar que uma moça tinha mudado de ideia do que enfrentar uma mulher poderosa. Lembra do conteúdo? Lembro de você sentado na fila A. Isso eu lembro mais. Depois da leitura, todo mundo saiu falando e você ficou. Seu Arlindo perguntou se podia fechar. Você disse, ela ainda tem ingresso. Eu nunca esqueci. Caio virou o rosto para a rua para não chorar. E a carta? Vicente pensou. Havia uma cópia anexada à ata emergencial da companhia. Por que cancelamos a peça? Talvez o cartório cultural da prefeitura tenha recebido quando o teatro fechou. O arquivo municipal ficava nos fundos de um prédio úmido ao lado da biblioteca. Lívia e Caio foram juntos no dia seguinte. A funcionária, uma mulher prática chamada Rosana, conhecia Lívia da obra e aceitou procurar as caixas da antiga companhia. Horas se passaram entre poeira, etiquetas e espirros. Encontraram atas, contratos, listas de doadores, pedidos de licença, comprovantes de pagamento. A ata da noite de 14 de setembro estava lá, assinada por Vicente e 2 membros da comissão. Dizia: apresentação cancelada por renúncia voluntária da atriz Lívia Monteiro, conforme carta apresentada por responsável familiar. Anexo: ausente. Rosana olhou para o espaço vazio onde deveria haver o documento. Alguém retirou. Tem registro de retirada? Lívia perguntou. Rosana procurou em outro livro, o protocolo de empréstimo de documentos antigos. Ali, numa página de 12 anos antes, estava a anotação. Retirada temporária de anexo referente à Companhia Santa Cecília. Solicitante, Celeste Monteiro. Finalidade, organização de acervo familiar. Assinatura, Celeste Monteiro. Lívia fotografou a página. As mãos tremiam. Ela pegou a cópia. Caio observou o registro. Então, a carta pode estar no acervo dela. A casa de Dona Celeste ficava no alto da cidade, atrás de grades verdes e jasmins antigos. Era o tipo de casa onde os retratos dos mortos pareciam fiscalizar os vivos. Lívia não foi lá de imediato. Passou 2 dias tentando decidir se tinha coragem de enfrentar a mulher que a criara, a mulher que talvez tivesse destruído sua vida. Nesses 2 dias, Caio ficou mais perto sem pressionar. Levava almoço quando ela esquecia de comer. Ficava até tarde no teatro para que ela não catalogasse sozinha. Uma noite encontrou Lívia sentada no palco, olhando para a plateia vazia. Eu tenho medo, ela disse. Ele sentou ao lado, mantendo um espaço respeitoso entre os dois. De quê? De confirmar. Parece absurdo, mas enquanto falta a carta, ainda existe uma parte de mim pensando que talvez eu tenha entendido errado, exagerado, inventado uma dor para sobreviver. Você não inventou. Como sabe? Caio olhou para as 2 poltronas. Porque eu também tentei achar culpa em mim. Pensei que talvez eu tivesse amado pouco, esperado pouco, sido pouco. A mentira da cidade entrou na minha cabeça como cupim. Quando a gente é ferido em público, começa a pedir desculpa por sangrar. Lívia chorou baixo. Ele não a abraçou de imediato. Esperou. Quando ela encostou o ombro no dele, Caio apenas ficou. Eu escrevi cartas para você, ela confessou. Nos primeiros anos. Muitas. Nunca tive resposta. Eu nunca recebi. Eu pensei que você tinha rasgado todas. Eu teria guardado até as que me matassem. Ela virou o rosto para ele. Isso é bonito ou terrível? Com a gente, quase tudo foi os 2. O quase beijo aconteceu ali, no palco vazio, com cheiro de tinta fresca e madeira antiga. Caio tocou o rosto dela com as pontas dos dedos, como se verificasse se a vida permitia. Lívia fechou os olhos. A distância entre os 2 diminuiu. Então o celular dela tocou. Era uma mensagem de Dona Celeste.
Se continuar com essa investigação, retirarei meu apoio à reinauguração e revelarei documentos sobre sua instabilidade na juventude. Pense no seu trabalho. Lívia mostrou a tela a Caio. Ele leu, respirou fundo e devolveu. Ela ainda está tentando escrever sua vida. E eu ainda estou deixando ela interromper. Caio segurou a mão dela. Então, termina a frase. Mas Lívia não beijou Caio. Não naquela noite, porque entendeu que beijá-lo antes de se libertar talvez transformasse o amor em esconderijo. E ela não queria mais se esconder dentro de nada, nem mesmo dele. Na manhã seguinte, foi sozinha à casa de Celeste. A madrinha a recebeu na sala de visitas, com chá posto e uma calma ensaiada. Eu sabia que você viria. Quero a carta. Celeste serviu o chá. Você fala como se tudo na vida fosse seu por direito. Minha história é minha por direito. Sua história teria sido uma tragédia maior se eu não tivesse interferido. Lívia sentou sem tocar na xícara. Então, admite que interferiu. Celeste sorriu com tristeza fabricada. Eu protegi você de um casamento pequeno, de um rapaz sem estrutura, de uma vida de consertar teatro quebrado e contar moeda. Você era órfã, vulnerável, rica o suficiente para ser explorada. Caio era romântico, sim, mas romance não paga inventário, não preserva patrimônio, não garante respeito. Respeito? A senhora deixou a cidade me chamar de fugitiva. Melhor fugitiva do que mulher arrastada para a pobreza por paixão juvenil. Lívia sentiu náusea. Onde está a carta? Celeste endureceu. Você não vai gostar do que procura. Eu já vivi o resultado. Quero ver a causa. Por um instante a velha mulher pareceu cansada, não arrependida, cansada de sustentar a pose. No escritório do seu tio há caixas antigas. Talvez esteja lá, talvez não. Vou procurar. Não sem minha autorização. Lívia se levantou. A casa também é parte da herança da minha mãe. A senhora administrou por tutela, não por posse eterna. Celeste ficou pálida de raiva. Você aprendeu isso com advogados ou com aquele carpinteiro? Aprendi perdendo tudo o que deixei a senhora decidir por mim. No escritório, entre documentos de inventário, escrituras e fotografias de família, Lívia encontrou uma caixa azul com etiqueta LM, Juventude. Dentro havia cartas nunca entregues. As cartas dela para Caio. Ela reconheceu os envelopes. A própria letra. Selos antigos. Alguns abertos, outros intactos. Todos devolvidos para dentro daquela casa antes de chegar ao destino. Lívia levou a mão à boca. Não era apenas a noite da peça. Eram anos de silêncio fabricado. No fundo da caixa havia um envelope branco maior, dobrado com manchas amareladas. Dentro, uma folha datilografada, a famosa carta. Eu, Lívia Monteiro, renuncio à apresentação desta noite, ao compromisso assumido com Caio Andrade e à permanência nesta cidade. Peço que não me procurem. Escolho partir por vontade própria. A assinatura, no fim, imitava a dela, mas errava no detalhe mais íntimo. Lívia sempre inclinava o acento do I para a direita. Ali, o acento estava reto, rígido, como nas anotações de Celeste. Ela fotografou tudo. Pegou a carta original, as próprias cartas retidas, e saiu do escritório. Celeste esperava no corredor. Devolva. Não. Você não entende o que está fazendo. Entendo pela primeira vez. A madrinha avançou, mas parou quando viu o rosto de Lívia. Eu criei você. A senhora me guardou como se eu fosse uma escritura. Eu salvei sua vida. A senhora salvou meu dinheiro de mim. Celeste respirou com dificuldade. Ele teria cansado de você. Homens como Caio gostam de promessa porque não precisam sustentá-la. Eu só antecipei o fim. Lívia segurou a caixa contra o peito. Não, a senhora fabricou o fim e chamou de proteção. Ao sair pelo portão, Lívia encontrou Caio do outro lado da rua.
Ele não tinha entrado, não tinha invadido. Apenas esperara, como antes, mas agora onde ela pudesse vê-lo. Ela atravessou devagar. Você veio? Fiquei com medo de você precisar de carona. Só de carona. Ele olhou para a caixa. E de verdade. Lívia abriu a caixa sobre o capô da caminhonete dele. Mostrou as cartas retidas. Mostrou a carta forjada. Caio pegou uma das cartas antigas dela com mãos trêmulas. Leu poucas linhas e teve que parar. Eu pensei que você tinha esquecido minha voz, ela disse. Ele balançou a cabeça olhando para os envelopes. Eu comprei 2 ingressos todos os anos, no dia 14 de setembro. Lívia não entendeu de imediato. O quê? Depois que o teatro fechou, eu ainda vinha aqui quando dava. Quando não dava, eu comprava em outras sessões da cidade, em apresentações de escola, missa cantada, qualquer coisa com bilhete. 2 lugares na frente. Um para mim, um para você. Era ridículo. Não era ridículo. Era. Mas era o único jeito de eu dizer para mim mesmo que se um dia você voltasse, não ia encontrar tudo ocupado. Lívia chorou, sem conseguir esconder. Caio... Ele passou o polegar pela borda de uma carta. Eu odiei você com um lugar guardado ao meu lado. Acho que isso foi a coisa mais triste que eu soube fazer. Ela se aproximou e encostou a testa no peito dele. Caio largou os papéis com cuidado sobre o capô e a abraçou. Não como jovem desesperado, como homem ferido que ainda reconhecia a casa no corpo de alguém. E se o amor deles ainda estivesse vivo? Não porque resistiu bonito, mas porque ninguém teve coragem de enterrá-lo direito. A prova material precisava ser confirmada. Lívia sabia que, sem perícia mínima, Celeste chamaria tudo de drama. Procurou uma grafotécnica aposentada que morava na cidade vizinha e já tinha trabalhado em cartório. A mulher analisou cópias de documentos antigos, cartas autênticas de Lívia e anotações de Celeste. Não prometeu milagre, apenas técnica. Dias depois, entregou um parecer simples. A assinatura da carta de renúncia apresentava traços incompatíveis com a escrita espontânea de Lívia e semelhanças fortes com a escrita de Celeste, especialmente na pressão inicial, no formato do M e no acento do nome. Não era sentença judicial, mas era verdade suficiente para uma cidade que condenara sem perícia alguma. A reinauguração se aproximava. O teatro já parecia outro. As paredes tinham recuperado cores quentes. O palco brilhava. As luzes novas iluminavam rostos com clareza. A bilheteria fora restaurada, mantendo o vidro antigo. Dentro dela, Lívia montou uma pequena exposição com objetos encontrados. Programas de peças, fotografias, recibos, ferramentas de bastidor, mapas de assentos. Caio restaurou as poltronas 7 e 8 por último. O vermelho voltou profundo, bonito, quase vivo sob a luz âmbar. Quando terminou, chamou Lívia. Fecha os olhos. Não confio em cenógrafo. Nunca deveria ter confiado. Mas fecha. Ela fechou. Ele a guiou pela mão até a primeira fila. Agora. Lívia abriu os olhos e viu, sobre as poltronas, 2 plaquinhas discretas de metal. Lugar preservado em memória da Companhia Santa Cecília. Não havia nomes. Não havia exposição da dor deles. Eu não coloquei nossos nomes, ele disse. Achei que talvez você não quisesse. Ela tocou a plaquinha. Obrigada. Eu pensei em escrever outra coisa. O quê? Ele respirou fundo. Reservado até ela chegar. Lívia riu, chorando. Muito dramático. Você gostava de drama. Eu gostava de você. Caio ficou quieto. A frase tinha saído antes da defesa. Simples, adulta, inevitável. Ele se aproximou. Gostava? Lívia olhou para ele, para a plateia vazia, para o palco onde um dia perdeu o nome. Gosto. Dessa vez, ninguém entrou. Nenhum celular tocou. Nenhuma madrinha interrompeu. O beijo aconteceu devagar,
com medo e reconhecimento, não apagando 23 anos, mas atravessando todos eles. Caio segurou o rosto dela como quem segura uma peça antiga restaurada, sem apertar, sem duvidar do valor, sem fingir que não houve rachadura. Lívia beijou com a tristeza de quem perdeu tempo e a coragem de quem ainda tinha algum. Depois, ficaram sentados lado a lado na primeira fila, de mãos dadas, olhando para o palco vazio. "Eu não quero que você fique por gratidão", Caio disse. "Eu não quero ficar por reparação." "Então pelo quê?" Ela apertou a mão dele. "Pela escolha que roubaram da gente." A reinauguração chegou numa noite de céu limpo depois de uma semana de chuva. A fachada do Teatro Comunitário Santa Cecília estava iluminada, com bandeirinhas atravessando a rua e gente se acumulando na calçada. Havia celulares erguidos, repórteres locais, antigos atores, crianças da nova companhia, autoridades, curiosos e aqueles que passaram 23 anos repetindo a história de Lívia como quem conta anedota. Ela chegou de vestido azul escuro, simples, com uma pasta de couro nas mãos. Caio a esperava no saguão de camisa branca e paletó que parecia desconfortável em seus ombros de trabalhador. Quando a viu, sorriu pequeno. "Você veio", Lívia respondeu. Desta vez ninguém trancou o portão. Ele estendeu o braço. Ela aceitou. A cidade viu. Alguns cochicharam, outros ficaram constrangidos. Dona Celeste, sentada na primeira fila como homenageada, observava com o rosto imóvel. Usava pérolas e um vestido claro, como se a luz do teatro lhe devesse obediência. A cerimônia começou com o discurso do prefeito, agradecimentos, aplausos protocolares. Falaram da importância da cultura, da memória, do esforço coletivo. Lívia foi chamada ao palco como restauradora responsável. Subiu sob aplausos educados. Do alto, viu Caio na lateral, segurando o livro de bilheteria envolto em tecido. Ela poderia fazer o discurso combinado. Poderia agradecer, sorrir, entregar a obra, recuperar prestígio e ir embora no dia seguinte com seu nome profissional intacto. Poderia preservar o último laço familiar que restava. Poderia deixar a verdade em uma pasta, para advogados, para conversas privadas, para um processo que talvez nunca alcançasse o coração da cidade. Mas a primeira fila estava cheia. E as poltronas 7 e 8, reservadas, continuavam vazias. Quantas vezes uma mulher precisa engolir a própria verdade para ser considerada digna de respeito? Lívia olhou para a plateia. "Eu fui contratada para restaurar este teatro", começou. "Achei que meu trabalho seria devolver cor às paredes, firmeza ao palco e segurança ao telhado. Mas prédios antigos têm uma honestidade que as pessoas nem sempre têm. Quando a gente abre uma parede, aparece o que foi escondido dentro dela." O murmúrio começou. Dona Celeste inclinou o rosto alerta. "Durante a obra, encontramos o livro de bilheteria da antiga companhia. Um documento simples, daqueles que ninguém enfeita. Nome, data, pagamento, assento. E nele há uma anotação da noite em que este teatro parou de ser só teatro para mim." Caio subiu ao palco com o livro, entregou a ela. Seus dedos se tocaram por um segundo. Lívia abriu na página marcada. "No dia 14 de setembro de 23 anos atrás, todos nesta cidade ouviram que eu tinha fugido, que abandonei uma peça, um noivo e uma promessa. Alguns de vocês repetiram isso. Alguns riram. Alguns sentiram pena dele. Quase ninguém perguntou por mim. O silêncio ficou espesso. Ela continuou. Este livro mostra que Caio Andrade comprou 2 lugares na primeira fila naquela noite. Poltronas 7 e 8. Mostra que ele pediu para manter o meu lugar mesmo depois do aviso de cancelamento. E mostra que ele permaneceu no salão até as 23h40. Caio manteve os olhos baixos. A exposição doía nele também. Lívia ergueu outra folha.
A cidade acreditou numa carta de renúncia entregue naquela noite. Uma carta com uma assinatura atribuída a mim. Eu encontrei essa carta. Encontrei também cartas que escrevi para Caio nos anos seguintes e que nunca chegaram até ele. Todas guardadas na casa da pessoa que dizia estar me protegendo. Dona Celeste se levantou. Isso é uma indecência. Lívia olhou para ela. Indecência foi transformar minha ausência forçada em espetáculo. O público virou para Celeste. Pela primeira vez, ela não controlava a sala. Essa carta não foi escrita por mim, Lívia disse. Tenho parecer técnico indicando falsificação, mas, antes de qualquer papel, há uma verdade humana. Eu não renunciei a Caio. Eu não renunciei a este teatro. Eu não renunciei à cidade. Alguém fez isso em meu nome. Celeste subiu os 2 degraus da lateral do palco, apoiada na bengala, furiosa. Eu fiz o que precisava ser feito. O som da confissão não veio como grito. Veio como frase de quem ainda se acha juíza. A plateia prendeu a respiração. Lívia ficou imóvel. Repita, disse Caio baixo. Celeste olhou para ele com desprezo antigo. Você não tinha nada para oferecer a ela. Caio recebeu a frase sem abaixar a cabeça. Eu tinha meu nome limpo. Nome limpo não sustenta uma moça criada para mais. Lívia se aproximou. Eu fui criada para mais do que mentira. Celeste olhou para a plateia, talvez esperando encontrar aliados. Encontrou rostos chocados, celulares gravando, velhos conhecidos desviando os olhos. Ela era uma menina, Celeste disse, agora para todos. Apaixonada por fantasia. A mãe dela confiou em mim. Eu tinha que proteger o patrimônio, a reputação, o futuro. Se ela casasse com ele, perderia respeito, perderia oportunidades. Eu escrevi uma carta. Sim, escrevi, entreguei. Impedi que ela saísse naquela noite e faria de novo se fosse necessário. O teatro inteiro pareceu respirar para trás. Lívia não sentiu vitória, sentiu luto, porque parte dela, a menina órfã que procurava colo naquela mulher, ainda esperava uma desculpa que não viria. A senhora não protegeu meu futuro, Lívia disse. A senhora roubou o meu direito de errar, de amar, de escolher. Roubou o nome dele. Roubou o meu lugar nesta cidade. E ainda chamou isso de cuidado. Celeste abriu a boca, mas não havia mais plateia para obedecê-la. Vicente, o antigo diretor, levantou-se no meio do público. Estava velho, curvado, segurando o programa da reinauguração. Eu li a carta, disse ele com voz trêmula. Eu li porque tive medo dela. Eu devia ter perguntado, devia ter esperado Lívia chegar, devia ter defendido vocês. Peço perdão. Uma professora aposentada se levantou também. Eu repeti a história no mercado. Sinto vergonha. Depois, outro. E outro. Não foi bonito como nos sonhos. Foi constrangedor, falho, atrasado, mas era público. Era o começo de uma cidade devolvendo, pedaço por pedaço, aquilo que ajudou a quebrar. Dona Celeste desceu do palco amparada por uma funcionária. Pela primeira vez, sua saída não organizou o ambiente. Ninguém a seguiu. Ninguém pediu que Lívia se calasse para não constrangê-la. Caio pegou o microfone, visivelmente desconfortável. Eu não sou bom falando no palco, disse. Algumas pessoas riram, nervosas. Lívia sorriu com lágrimas. Passei a vida nos bastidores porque achava mais seguro construir lugares para os outros aparecerem. Naquela noite, eu sentei ali na frente porque Lívia me ensinou que às vezes a gente precisa ser visto. Quando disseram que ela tinha ido embora, eu acreditei na carta porque a dor deixa a gente burro. Mas eu não consegui deixar o lugar dela vazio de verdade. Ele tirou do bolso 2 ingressos antigos, protegidos por plástico. Não eram mágicos, não tinham surgido do nada. Estavam guardados havia anos na carteira dele, dobrados e gastos pelo gesto repetido de tocar.
Todos os anos, no mesmo dia, eu comprava 2 ingressos, às vezes para peça pequena, às vezes para apresentação de escola, às vezes só como doação para o teatro quando ele ainda tentava sobreviver. Eu dizia que era mania. Não era. Era saudade, era raiva, era esperança sem coragem. A voz dele falhou. Eu não estou pedindo que Lívia esqueça o que perdeu. Eu também não vou esquecer. Mas hoje eu quero devolver a ela uma coisa simples. Caio desceu do palco, foi até a primeira fila e parou diante das poltronas 7 e 8. O teatro inteiro acompanhou em silêncio. Ele segurou um dos ingressos e olhou para Lívia. Seu lugar ainda está aqui, mas só se você quiser sentar. Lívia ficou no palco por alguns segundos. Tinha passado 23 anos tentando provar que não fugira. Agora podia partir com a cabeça erguida. Podia aceitar aplausos, entregar a obra, voltar para sua vida em outra cidade e deixar Caio como prova bonita de que a verdade às vezes chega tarde demais. Mas Caio não oferecia juventude recuperada. Não oferecia conto sem cicatriz. Oferecia um assento ao lado, um lugar não como noiva abandonada, nem como menina tutelada, nem como vítima restaurada pela plateia. Um lugar como mulher livre. Ela desceu do palco. Cada passo parecia atravessar uma versão antiga de si mesma. A menina que corria para o ensaio, a órfã que obedeceu por medo, a mulher que escreveu cartas sem resposta, a profissional que voltou fingindo não sentir nada. Todas chegaram juntas diante de Caio. Lívia pegou o ingresso. Eu não volto para ser aquela menina. Eu não saberia amar aquela menina agora. Ele respondeu. Eu também não sou o mesmo. Ainda guarda lugar para gente complicada? Caio sorriu com os olhos molhados. Restaurei um teatro inteiro. Acho que aprendi alguma coisa. Ela riu chorando e sentou na poltrona 7. Caio sentou na 8. Por alguns segundos, ninguém aplaudiu. Talvez porque todos entendessem que aquele não era um momento para barulho, era para testemunho. Então, uma criança da nova companhia, sem entender protocolos, começou a bater palmas. Depois uma mulher, depois um senhor. Em pouco tempo, o teatro inteiro estava de pé. Não era aplauso para a peça, que ainda nem tinha começado. Não era aplauso para a reforma, nem para a autoridade, nem para discurso. Era para a verdade, chegando atrasada, manchada, imperfeita, mas chegando. Era para uma mulher que não fugiu. Era para um homem que esperou sem saber por quê. Era para 2 lugares vermelhos que a cidade inteira finalmente viu. As luzes diminuíram. A nova companhia entrou em cena. Lívia e Caio ficaram de mãos dadas na primeira fila. Não apertaram forte como quem tem medo de perder. Seguraram como adultos, que sabem que amor não vence o tempo sem pagar preço. Mas também não precisa morrer só porque mentiram sobre ele. No meio da primeira cena, Lívia inclinou-se para Caio e sussurrou. Você sabe que amanhã vai ser difícil. Ele olhou para o palco. Eu sei. Vai ter processo, briga de família, gente dizendo que não sabia, gente fingindo que sempre desconfiou. Eu sei. E nós? Caio virou o rosto para ela. Nós vamos começar sem plateia amanhã, do jeito certo. Lívia encostou a cabeça no ombro dele por um instante. Na frente deles, jovens atores diziam falas sobre coragem, casa e partida. Atrás deles, uma cidade assistia calada àquilo que não cabia no texto. O amor antigo deixando de ser fofoca para voltar a ser escolha. Quando a peça terminou, o público se levantou de novo. Lívia não olhou para trás procurando aprovação. Já tinha vivido tempo demais, dependendo do julgamento de quem não esteve trancado com ela, de quem não esperou com ele, de quem preferiu uma carta falsa a uma pergunta verdadeira. Na saída, Caio passou pela bilheteria restaurada. Sob o vidro, ao lado do livro aberto na página de 14 de setembro, estavam os 2 ingressos antigos. A etiqueta escrita por Lívia dizia apenas 2 lugares reservados. A espera não era abandono. Do lado de fora,
A chuva tinha voltado fina, iluminada pelos postes. Pessoas se agrupavam na calçada, falando baixo, algumas chorando, outras pedindo desculpas sem saber como. Dona Celeste já não estava. Pela primeira vez, sua ausência não parecia ameaça. Caio abriu o guarda-chuva, mas Lívia não entrou de imediato. "Eu quero ver o letreiro", ela disse. Eles pararam no meio da rua molhada, olhando para o teatro aceso. O letreiro antigo, restaurado, brilhava com letras quentes. Crianças corriam pela entrada, casais tiravam fotos, velhos atores se abraçavam. O prédio parecia respirar de novo. "Ficou bonito", Caio disse. "Ficou de pé, como você." Lívia olhou para ele. "Como nós, talvez." Ele ofereceu o braço, ela aceitou. Não havia promessa grandiosa, não havia juramento diante de todos. Não havia como recuperar a apresentação perdida, o casamento interrompido, as cartas presas numa caixa, os aniversários passados em silêncio. Mas havia uma rua, uma chuva, um teatro aberto e dois adultos caminhando juntos sem que ninguém decidisse por eles. E naquela cidade que um dia transformou uma mulher apaixonada em piada pública, a última imagem da noite foi simples o bastante para doer. Lívia e Caio atravessando a calçada sob o mesmo guarda-chuva, enquanto as duas poltronas vermelhas, enfim ocupadas pela verdade, ficavam atrás deles esperando a próxima história.